Boa noite, meus queridos. Como estão? Estamos todos juntos para mais um estudo do Evangelho Rede Vivo. Muito bom estar aqui com vocês. A Nilzete, a Márcia Coelho, está sempre com a gente. A Marlene Tax também, a Gláucia Araújo, Marcina Barros, o Josemar Alves e muitos outros que ainda entrarão aqui no nosso estudo. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo. Nós estamos transmitindo pelo Facebook, pela FEB e pela FEB TV, e pelo YouTube, pela FEB Lives. Então, meus amigos queridos, sejam todos bem-vindos, e para dar início ao nosso estudo, eu vou convidar a Gisela para fazer a nossa leitura de harmonização. Oi, Gisela, seja muito bem-vinda. Oi, Janice, boa noite a Boa todos. Noite. Vamos fazer a leitura, então? Do livro Palavras da Vida Eterna, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. E levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, o pai chegou a vê-lo, moveu-se de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe aos pescoços e o beijou. Palavras de Jesus em Lucas 15, 20. É possível que essa ou aquela falta te sombreie o coração, impelindo-te ao desânimo. Anseias respirar a fé pura, entregar-te aos místeres do bem. Contudo, trazes remorso e tristeza. Dissipaste as forças da vida, extraviaste votos santificantes, erraste, caíste na negação, qual viajor que perdesse a luz. Entretanto, recorda a providência divina e reergue-te. O amor de Deus nunca falta. Para toda ferida haverá remédio adequado. Para todo desequilíbrio aparecerá reajuste. Fixa-te no ensinamento de Cristo, enunciando o retorno do filho pródigo. O reencontro não se deu em casa, com remoques e humilhações para o moço em desvalimento. Assinalando-o no caminho de volta, e quando ainda estava longe, o pai, a vê-lo, moveu-se de íntima compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. O pai não esperou que o filho se penitenciasse o rojo, não exigiu excusas, não solicitou justificativas e nem impôs condições de qualquer natureza para estender-lhe os braços. Apenas aguardou que o filho se levantasse e lhe desejasse o calor do coração. E para a nossa prece inicial, eu vou convidar ao nosso querido Hélio para ele conduzir esta prece de hoje. Obrigado, Gisela. Boa noite aos amigos que nos ouvem. Que a gente possa aproveitar essa bela lição lida para reflexão e para a melhoria da nossa própria condição. E nessa hora pedimos o concurso dos bons amigos, dos espíritos protetores, do nosso guia, para que eles nos auxiliem a melhorar o nosso padrão de vibração, elevar a nossa prece para que a gente faça essas conexões que precisamos com o plano superior da vida. E agradecemos a oportunidade que a espiritualidade nos oferece, a doutrina que nos esclarece, a oportunidade da existência, enfim, Senhor, o trabalho, que são elementos de enobrecimento dos nossos espíritos. Dessa forma te pedimos que teu amor nos visite, possa visitar a cada lar que está em conexão conosco, de alguma forma, aqui assistindo virtualmente, ou aqueles, Senhor, que nos buscam pelo pensamento,
que possam receber de Ti o influxo divino, que a Tua sabedoria nos facilite o entendimento, e o discernimento, então, em nossas mentes, possa fazer com que os nossos corações se equilibrem na emoção, melhore o sentimento. E aí faremos uma conexão com o plano superior de uma forma mais intensa e plena. Te agradecemos, ó Mestre, por mais esta oportunidade, pela FEB que nos oferece a condição do trabalho, pela doutrina que é o elemento de melhoria de cada um de nós e pela existência, Senhor, para que possamos ir nos trabalhando. E te pedimos, por acréscimo da misericórdia, que o nosso Pai nos dilate as condições de entendimento, para que possamos prosseguir com proveito. Pedindo, mais uma vez, que teu amor vivifique a tantos que estão em conexão conosco, para que a paz que todos buscamos possa estar no meio de nós. E que assim seja. Que assim seja. Que linda prece, Hélio. Muito obrigado pela condução. Então, pessoal, esse abençoado estudo do Evangelho Redivivo é uma iniciativa da Federação Espírita Brasileira, é um estudo sistematizado, né, que está sendo apresentado e tem os livros para aqueles que não têm e gostariam, tem para baixar no site da FEB, né, em downloads, estudo downloads, né? E lá tem os livros, né, para aqueles que querem ter o material. E hoje nós vamos apresentar o tema 28, ainda na parte 4, a subida para Jerusalém. Então, as 3 parábolas da misericórdia. Quais? A ovelha perdida, a dracma perdida, o filho perdido e o filho fiel, que é o filho pródigo. Está em Lucas, no capítulo 15, versículos de 1 a 32. E para nos apresentar e oferecer esse banquete de ensinamentos, eu vou chamar o nosso querido Max. Ai, Max, seja bem-vindo, meu amigo. Estávamos com saudade de você. Pois é, Janice, muito obrigado. Saudade de todos, né? Esse tempo prolongado que nós passamos aí, mas estamos nos banqueteando agora com essa oferenda maravilhosa que nos é dada para estudar, né? Isto. Muito obrigado, Max. Tudo de bom aí. Tudo contigo. Tá ótimo. Muito obrigado, Janice. Então, vamos examinar o tema e nós organizamos alguns slides aqui para que a sequência seja mantida e que nós possamos, então, ser fiel ao nosso livro que nos norteia nesse trabalho. E aí, vamos, então, falar, como a Janice já nos adiantou, de 3 parábolas que se assemelham nas finalidades. A palavra-chave é a misericórdia, né? E nós vamos falar de cada uma delas, vamos agrupar 2 delas num primeiro contexto, porque elas se assemelham mais, e depois vamos dar ênfase na terceira, que é uma parábola emblemática que todo cristão com certeza conhece, né? Vamos aqui reproduzir, né, o nosso livro naquilo que for mais essencial para que a gente não se perca no estudo, que o nosso objetivo aqui é estudar, né? Estamos todos aprendendo junto. E cada vez que nós nos debruçamos nesses livros abençoados que a doutrina nos oferece, mais nós vamos conseguindo dominar aquilo que é possível de ser dominado no estágio evolutivo que nos encontramos, e assim sermos capazes de fazer as modificações íntimas que necessitamos para atendermos o convite do Mestre Jesus, que é o vinde a mim. As 3 palavras, portanto, que ilustram esse estudo atual, elas se referem a um sentimento de perda, né? Nós vamos ver que tem um sentimento de perda nos 3, bem marcado nas 2 primeiras, mas perceptível nos 3. Mas, ao mesmo tempo, há um regozijo de recuperar o que se havia perdido. Na terceira, então, esse foi, inclusive, a leitura inicial feita pela nossa querida Gisela, que é o retorno do filho, né? Que é a recuperação de algo que estava perdido. Como nós vamos ver, esse meu filho estava perdido e foi achado.
Essa é uma passagem emblemática, profunda, e é a história evolutiva de uma esmagadora maioria de nós aqui, os que estamos encarnados e os que estão do lado de lá da mesma condição evolutiva. A parábola da ovelha perdida apresenta um paralelo em Mateus. Ela está lá no capítulo 18, contida entre os versículos 12 e 14. E lá ela está sendo denominada por Mateus como a ovelha desgarrada, e não como perdida. Mas a mesma sinonímia aí, né? Desgarrada e perdida tem aí muita semelhança. Mas não há referência lá em Mateus dessa parábola da dracma perdida, aquela moedinha, né, aquele valor pequeno que era o dinheiro da época. Então, Mateus não tratou da parábola da dracma. Daí por quê, gente? A gente precisa estar sempre relembrando isso para nós que somos os que estamos buscando compreender o Evangelho para poder senti-lo de verdade. Então, a gente, quando estuda só um evangelista, pode ser que a gente capte somente o ângulo que aquele evangelista enfatizou. Quando a gente estuda mais de um, a gente vai começando a juntar esse mosaico e somando o que cada um deles nos trouxe, nós conseguimos ter uma compreensão mais dilatada e esse domínio da compreensão vai se tornando cada vez mais consistente. E aí, então, nós temos elementos para poder cumprir o que nós fomos convidados a fazer nesta encarnação, que é o vinde a mim, segui-lo. Então, pessoal, é importante que a gente lembrar que nós estamos aqui no terceiro livro, né? Nós já fizemos os dois anteriores dos sinóticos, né? Que são os 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. E nós estamos no parte final já de Lucas, vamos terminar ainda nesse primeiro semestre, e vamos entrar naquele evangelho que não é sinótico, ele é um pouco diferente, é o que alguns chamam de evangelho pneumático, aquele mais da alma, aquele mais do sentimento, aquele diferenciado, que é o de João, que tem um contexto diferenciado. Portanto, esse estudo que nós estamos fazendo fecha, e muitas vezes, apesar de João ser um pouco diferente, algumas das passagens também se encontram em João, como nós temos observado ao longo desse estudo que a FEB veio nos proporcionando. A parábola do filho perdido ou pródigo é citada só por Lucas. Então veja que interessante, Lucas, que não conheceu Jesus pessoalmente, ele foi o evangelista que conheceu Paulo, e através de Paulo foi aquele que fez um trabalho maravilhoso de acompanhar o trabalho do Paulo com os gentios, e ele, Lucas, foi encarregado por Paulo, é óbvio, ele concordou, de fazer esse trabalho de escrever o Ato dos Apóstolos, que esse Atos dos Apóstolos, eles contam aquelas andanças que eles fizeram, conta aqueles particulares que se não fossem Lucas, nós nunca saberíamos. E ao mesmo tempo, o Lucas teve a oportunidade de conhecer a mãe de Jesus quando ele foi visitá-la em Éfeso, a pedido, por exemplo, a sugestão, aliás, de Paulo, para que ele conhecesse um pouco melhor a história dela para com ele e assim ter mais autenticidade na escrita do Atos. E ele fez esse evangelho que é o mais, vamos dizer assim, com a escrita mais correita, aquela escrita mais fluida, porque Lucas era um médico, né, gente? Ele tinha uma educação diferenciada e o evangelho dele é mais fluido. E não quer dizer que é melhor ou pior, não é isso, é apenas que é mais fluido. Para aquele que já estudou os outros dois, quando lê Lucas, parece que as coisas se fecham. Então é muito importante a gente captar isso, para a gente não se perder em apenas uma ou outra situação isolada. Precisamos conjugar os 3 evangelistas e conjugar com João naquilo que forem compatíveis. Tudo isso tem uma razão de ser quando se considera o propósito que moveu cada evangelista, como acabamos de falar, de registrar os ensinamentos de Jesus, como está isto na Bíblia de Jerusalém, que nós estamos adotando para esse estudo aqui na Federação Espírita Brasileira. Então vamos lá, pessoal. Feito esse preâmbulo, vamos lembrar sempre ovelha perdida, né? No caso aqui de Lucas, né? E dracma perdida, que só Lucas colocou, né? Então vamos aqui ver o texto evangélico, e eu procuro sempre, pelo menos da minha parte, trazê-lo na íntegra, para não correr o risco de colocar minhas palavras e deturbar de alguma forma aquilo que foi escrito maravilhosamente pelos evangelistas. Então, para que nós tenhamos isso na essência, vamos fazer a leitura
que nos remeta àquilo que Jesus reportou naquela ocasião e que hoje estamos tendo a oportunidade de auferir a profundidade que procede desse momento. Todos os publicanos e pecadores, conta Lucas, aproximaram-se para ouvi-lo. Os fariseus e os escribas, porém, murmuravam: esse homem recebe os pecadores e come com eles. Contou-lhe então esta parábola. Logo, gente, não podemos esquecer, né? Jesus capta esses pensamentos, capta esses murmúrios, sejam murmúrios que se articulam em palavras, sejam murmúrios que estão se articulando apenas pelo pensamento. Jesus, com a sua magistral potência divina, ele captava tudo isso. E aí as parábolas vêm no sentido sempre de ajudar esses que murmuram a se tornarem mais perceptíveis à realidade espiritual e menos afeitos à realidade material, que são esses pontos que eles chamam de preconceitos nos dias de hoje, né? Eles tinham bases que eles seguiam. Por exemplo, comer com pecadores, para eles era inaceitável. E vamos ver o que Jesus diz a todos nós e a esses dois grupos que estavam lá, fariseus e escribas. Qual de vós, pergunta Jesus, tendo 100 ovelhas e perder uma, não abandona as 99 no deserto e vai em busca daquela que se perdeu até encontrá-la? E achando-a, alegre, a coloca sobre os ombros e de volta para casa convoca os amigos e os vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque encontrei minha ovelha perdida. Eu vos digo que do mesmo modo haverá mais alegria no céu por um pecador, um só pecador, que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Antes da gente ir para os comentários, só alertar, né? Jesus sempre construía essas parábolas, esses elementos educativos, tendo como referência aqueles que estavam ali lhes ouvindo, né? Quando ele fala de ovelha, ele está falando para pastores. Então, aquela linguagem de Jesus caía fundo na compreensão das coisas da terra que faziam remeter as pessoas para as coisas do céu. E aí ele faz logo em seguida o paralelo, né? 99 justos que não precisam de arrependimento ficam lá, porque eles não vão se perder, porque já são justos. Mas aquele que está perdido precisa ser achado. E quando achado, quando volta, a alegria é imensa. Por quê? Porque é um dos filhos que o céu esperava voltar, e voltou. Mas Jesus continua. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas e perder uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e procura cuidadosamente até encontrá-la? E encontrando-a, convoca as amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, porque encontrei a dracma que havia perdido. Eu vos digo que, do mesmo modo, há alegria diante dos anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. Então veja que a essência, ela agora contou para a senhora de casa, para as donas de casa, como era comum as mulheres naquela época de Jesus serem os afazeres principais dela, cuidar da casa. E era aqui que ele estava remetendo esta mesma essência revestida por outra conjugação de articulações locais. Ou seja, numa ele fala para aqueles que estão no campo, no outro ele fala para aquelas que estão dentro de casa. E ambos, os que estão no campo e os que estão dentro de casa, e nós hoje aqui, captamos a mesma essência por revestimentos diferentes. Veja que construção, que maravilhosa condição de um educador. Ele abrange toda a sua população, todos aqueles que são seus audientes, ele consegue alcançar, porque vai no âmago da compreensão de cada um deles. Então vamos lá. Primeiro que a gente ouviu falar que tinha publicanos e pecadores murmurando, né? Tinha publicanos, tinha escribas, e aqui nós colocamos pecadores de uma forma geral. Os coletores de impostos, que eram os publicanos, como nós sabemos, e vamos lembrar que Jesus convidou um deles para ser seu seguidor, e que aceitou de pronto, que era Levi, que nós aprendemos a chamar de Mateus. Assim como as pessoas declaradas pecadoras pelo clero judaico, ou seja, não entre aspas, rezou pela cartilha deles, é considerado pecador. Eram excluídas, olha essa palavra, excluídas da comunidade religiosa.
como consta da advertência do livro de Provérbios. Então veja que tem uma herança que os judeus vinham seguindo de olhos vedados, sem raciocinar, sem questionar, sem se referir àquilo que faria bom senso para a razão. Veja que a doutrina espírita coloca exatamente o oposto. A razão tem que ser a condição principal para nós aceitarmos ou rejeitarmos determinados procedimentos que devemos adotar. Por quê? Porque a razão precisa ser levada em conta, porque senão nós vamos ferir a nossa consciência, nós vamos violentar-nos a nós mesmos, e todo aquele que é violentado se machuca, e todo aquele que se machuca foge, e todo aquele que foge não segue. E o nosso papel é seguir, vinde a mim, que faz referência ao perigo de alguém passar algum tempo com esses pecadores. Então, além de excluir, ainda fazia o que nós chamamos de marginalização, não permitia que ele entrasse em contato com aqueles que seriam rotulados de puros, porque cumpriam as leis externas, cumpriam aquilo que era externo. Contudo, a ideia que se destaca no texto evangélico é a de que Jesus, prestemos atenção nisso, gente, é a de Jesus quem influencia os denominados pecadores e não o contrário. Então, quando Jesus se juntava com eles, não era Jesus que seria influenciado por eles para se tornar, entre aspas, pecador. É o contrário. Jesus, na sua pureza, conseguia fazer indução para que eles, refletindo, saíssem daquela condição de afastados, de considerados pecadores, para que eles pudessem voltar-se para Deus na conjuntura que Jesus propunha agora, e não na conjuntura anterior de cumprir aquele aspecto externo apenas, mas, sobretudo, de cumprir aquilo que manda o coração. Por isso, gente, é o contrário. Jesus podia estar com eles. Por quê? Porque os influenciava, e não o contrário. Aí você diz assim, mas e nós? Será que devemos nos juntar a pessoas, por exemplo, de muito difícil de lidar, como criminosos, coisas parecidas, que são perigosos? Então, esse é o ponto, né? A nossa envergadura espiritual não é de um Jesus Cristo. Nós não temos aquela condição, estou falando por mim, pelo menos, pessoal, aquela condição de ser, vamos dizer assim, inafetável, que não possa ser de modo algum afetado por qualquer um deles. Ou seja, eu não vou ser tentado por nenhuma situação, não vou me colocar em situação de risco para comigo mesmo, porque eu ainda não estou robusto moralmente o suficiente para não ser, de uma forma ou de outra, vamos dizer assim, envolvido por aquela atmosfera que ali eu vou estar inserido. Por isso que os benfeitores nos ensinam que quando vamos fazer um trabalho externo à casa espírita, por exemplo, que nós sigamos em conjunto com outros irmãos e que façamos prece antes de sair, que nos preparemos, em outras palavras, para o enfrentamento desses contatos, a fim de que nós não nos envolvamos com o que está considerado como inadequado. Mas, ao contrário, que nossa presença seja uma emissão de fluidos agradáveis, como se fosse o perfume de uma flor, que influencie aqueles com os quais nós vamos travar contato. Por isso, como Jesus disse em determinado momento aos seus apóstolos, aos seus seguidores, aos seus discípulos, nós somos como ovelhas, nós somos como pombos, somos bem frágeis do ponto de vista, mas nós temos que agir com a mesma astúcia de alguém que saiba que está em risco. Nós não podemos fugir ao trabalho, mas nós não podemos nos dar como se fôssemos completamente incautos. Nós temos que tomar os cuidados que as situações nos pedem para prescrever. Então, gente, nós não podemos, então, em nome de fazer isso ou aquilo, perder a razão. A razão tem que nos orientar. E o trabalho assistencial do mundo espiritual vai nos sustentar naquilo que nós somos fracos, quando ainda precisamos dessa sustentação. Ao contrário de Jesus, que podia estar com eles a qualquer momento, porque era inatacável. Não conseguia jamais ser atacado por qualquer uma dessas situações. Bom, feito esse comentário importante para as nossas ações pessoais, vamos fazer uma interpretação dar uma olhada na interpretação judaica das leis que levaram os judeus a agir dessa forma. Nós não podemos aqui condenar os judeus como se eles estivessem fazendo errado. Eles acreditavam que estavam fazendo certo. Muitos deles eram hipócritas, como Jesus diz. Sabiam que estava fazendo
de uma forma para se locupletar, para levar vantagem da situação que eles estavam estatuídos. Mas uma boa parte deles, talvez a maioria, faziam isso acreditando que estavam seguindo a lei de Moisés. Vamos lembrar de um deles importantíssimo, chama-se Paulo de Tarso, que quando chamava Saulo, era um doutor da lei, ele acreditava piamente, combatendo Jesus, que estava mantendo a orientação de Moisés. Ele acreditava que Jesus era um problema para manter o legado de Moisés, que ele deveria continuar. Então veja que não era por maldade que ele fazia na essência, era por ignorância acerca dos conhecimentos profundos que Jesus vinha trazer, que ele ainda não conseguia acessar de forma natural. Por isso precisou de cair nas areias escaldantes lá da nossa estrada para Damasco, para poder entrar em contato com Jesus e, a partir dali, deixar de ser aquele Saulo para formar as condições do futuro Paulo. Amélia Rodrigues, pessoal, esclarece que, em razão da interpretação literal, é isso que eles faziam, e rigorosa dos preceitos religiosos, os membros do clero judaico provocavam muitas desuniões. Então, tem até no Evangelho segundo o Espiritismo, um irmão nosso dizendo que toda vez que você é rígido demais, você afasta. Toda vez que você é manso, você atrai. Portanto, quando você age como eles agiram, sendo rigorosos, inflexíveis, você acaba provocando mal-estar entre os membros daquele colégio apostólico e entre todos os membros que façam parte daquele estudo, daquele trabalho, daquela comunidade. Porque a descrença era generalizada de tal forma que os seus eram comportamentos estranhos à conduta religiosa e somente adstritos ligados às leis severas que elaboraram para afligir-se e para perseguir aqueles que destoavam dos seus códigos, alguns deles, na sua quase maioria, absurdos. Então aqui foge daquela condição de serem apenas aqueles que estão cumprindo o que Moisés pediu, mas começam a ter aqueles que são, vamos dizer assim, que estão ainda envolvidos pela maldade e elaboram leis que são claramente humanas e voltadas, leis interessadas para poder afetar aqueles outros com os quais eles entendiam que não eram adequados ao código religioso deles. Então, além de fazer o cumprimento que era o que se esperava no raciocínio normal, eles criavam as outras para poder prejudicar aqueles que realmente não seguissem o que eles gostariam. E faziam isso aí, obviamente, de maneira ruim, né? Essas normas, vai dizer a nossa querida Amélia, não haviam sido feitas para dignificar ou moralizar os indivíduos, mas sim para os punir, matar-lhes os ideais e reduzi-los à condição de animais obedientes, incapazes de eleger o caminho para onde seguir. Eram os antônicos, aquele lugar, aquela coisa que você coloca para tapar a visão, que lhes aplicavam, que limitavam a visão a fim de que os astutos administradores e intérpretes dos seus textos, conforme o eram, pudessem destacar-se na comunidade, explorando o desconhecido por parte das vítimas, desfrutando de privilégios que aos outros negavam. Então, aqui sim, nós temos os casos que se utilizavam do conhecimento superior, da posição, da inteligência, daquelas condições que favoreciam para poder diminuir o outro. Esses, como disse Jesus, haverá para eles, né, aquilo que nós chamamos de prantos e ranger de dentes, com certeza. Mas isso não representa todos os judeus, pessoal. Nós precisamos só tomar cuidado com isso, para não generalizar. Tem aqueles que fizeram isso, com certeza, punir, criaram leis para poder fazer com que as pessoas realmente fossem aqueles cordeirinhos que seguiam exatamente o que eles queriam. Jesus mesmo falou disso. Aqueles que faziam preces para poder tirar das viúvas o que elas tinham, né? Quer dizer, interesseiros, em outras palavras. Então, nós não podemos esquecer que existiam isso. É muito importante a gente ter isso claro. Eram perseguidores inclementes esses. O próprio Jesus foi submetido a eles, como nós vimos no seu processo aqui conosco, né? Porque perseguidos em si mesmos pela insatisfação, pelo desprezo que se permitiam, pela inferioridade de que se sentiam objeto. Jesus não podia deixar de ser vítima
da sua crueza e insistente perseguição. Então vejam, esses são aqueles irmãos nossos que estão em queda, que precisam muito mais de ajuda do que crítica, do que, vamos dizer, findita ou coisa do gênero. Nós precisamos entender que eles são aqueles que Jesus do alto da cruz diz: Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem, porque quem faz o que eles estavam fazendo eram aqueles que, perseguidos em si mesmo, como a nossa Amélia Rodrigues diz, eles estavam intimamente maus, eles estavam em condição de vazio, de alguma forma dentro de si mesmos, e achavam que, fazendo a perseguição, eles conseguiriam suprir isso dentro deles. Ao contrário, só aumentava a profundidade do fosso. Então, o próprio Jesus foi submetido a isso a vários momentos, culminando com a sua partida para o mundo espiritual, como nós sabemos. Bom, vamos agora voltar, tirando esse aspecto aí que nós tratamos dos irmãos judeus daquela época, a alegria de achar o que estava perdido, que nós, obviamente, temos que lembrar, né? O regozijo da gente poder encontrar algo que estava considerado perdido. Porque Jesus procura destacar a misericórdia do Pai em duas pequenas histórias, diz a nossa querida, o nosso querido Kremer, que ele tem um livro que se chama Jesus de Nazaré. E ele diz exatamente uma narrativa das parábolas, ele diz assim: Jesus procura destacar a misericórdia do Pai em duas pequenas histórias que nos falam da alegria que sentimos quando achamos algo que estava perdido. E aí ele cita uma imagem para todos nós aqui que conseguimos perceber isso, né? Imagina a alegria do pai quando um filho perdido recupera a sua dignidade e retorna ao caminho da salvação. Aqui ele está se referindo à terceira parábola que nós vamos abordar daqui a pouco. Mas imagina, vamos pegar uma situação, imagine que um de nós tenhamos um filho que se perdeu, por exemplo, em um caminho turvo, um caminho tortuoso, e que nós, por todo o esforço que nós tenhamos feito, não conseguimos impedir que ele se resvalasse por esse caminho, e acabou ele ficando completamente numa situação indigna e uma situação vexatória, além de sofredora, que todos, ele e os pais, experimentaram. Imagina que em dado momento esse menino, esse rapaz, seja agora quem ele for, ele caia em si como esse filho pródigo, e ele perceba as loucuras que ele fez, ele perceba as doideiras que ele se entregou, e ele se dá conta de que não tinha o direito de fazer, ainda que tenha sido feito, e que ele resolve, de um modo completamente inesperado, cair em si para voltar ao pai. Mas ele se sente tão indigno que ele vai dizer que não é digno de ser chamado de filho de novo, porque ele acha, e de fato ele sente isso, que ele, pelo que ele fez com os pais e consigo mesmo, ele perdeu o direito da filiação. E você vai ver na parábola que nós vamos abordar daqui a pouco, que é exatamente o contrário. O pai o chama, não só o chama de filho, como celebra com alegria. A alegria, então, aqui é o ponto fundamental. Antes de entrar nos símbolos utilizados por Jesus, é importante observar, porque Jesus enfatizou, né? Mais alegra por um pecador, ou por um que se desviou, que se arrependeu, do que por 99 justos. Por quê? Porque esse é aquele filho que o pai não violenta consciências, deixa utilizar-se do seu livre-arbítrio para depois, pelo próprio aprendizado, pelo sofrimento que se auto-impõe, ele volta, mas ele volta aprendendo, ele volta sabendo. É como se vacinasse. Aquele erro, ele não reincide mais, porque o aprendizado foi vivido na experiência por ele próprio. Então, muito importante, porque essa alegria é o filho que não perde. Vamos lembrar que Jesus, em outros momentos, dizem que até as prostitutas, os homens de má vida, chegariam primeiro ao reino do céu do que os próprios judeus. Por quê? Porque eles eram homens de má vida, eram prostitutas, entre aspas, como ele utilizava naquela época. A gente vai lembrar que quando eles caem em si, verdadeiramente, eles se modificam. Eles passam a ser seguidores fiéis de Jesus, passam a fazer o que se compete a fazer a quem se propõe ser discípulo de Jesus. Enquanto que os outros não continuam na aparência daquilo que nós chamamos de cumprir por fora, mas não cumprir por dentro os deveres para com Deus. Então aqui nós temos alguns símbolos importantes de nós lembrarmos. Para muitos ouvintes, ainda continua o Kremer nos dizendo, Frederico Kremer, para muitos ouvintes não era
parábolas muito acertadas. Olha só a leitura da letra que mata, gente. Como pode Jesus comparar Deus a um pastor pertencente a um grupo desprezado socialmente ou uma pobre mulher de aldeia? Ou seja, Jesus usou figuras bem típicas daquela região e sem nenhuma, vamos dizer, estatura social de relevância. Pelo contrário, eram bem apagadas. No entanto, a imagem do pastor era muito estimada na tradição do povo, desde os tempos em que as tribos de Israel eram seminômades. Todos gostavam de imaginar Deus como um pastor que cuida de seu povo. Veja que Jesus diz que não veio destruir a lei, mas cumpri-la. E a lei começa com o Primeiro Testamento, com Moisés trazendo as tábuas, né, os 10 mandamentos e toda aquela história que nós conhecemos linda, e os seus profetas que continuam sua obra. Então, se você observar, essa questão do pastor está íncito na alma, porque é a história dos judeus, é a história evolutiva deles, e isso, quando Jesus fala, cai fundo no coração. E como nós provavelmente temos algum momento da nossa vida que a gente tem experimentado algo semelhante, também cai fundo nos nossos corações. E pastor sábado passa a ser uma maneira doce de nos fazer cair em nós mesmos. As duas parábolas, diz ainda Kremer, irradiam esperança. Por que irradiam esperança? Porque nos falam da misericórdia do Pai para com os que estão em erro, perdido, lembra? Perdido aqui significa a ovelha que perdeu e a dracma que se perdeu. Jesus anunciou a boa notícia de que a salvação é para todos, inclusive os que se perderam. E ele mesmo teria vindo à terra para os que estão doentes e não para os saudáveis, como ele já nos houvera dito. Então, minha amiga e meu amigo, essas duas parábolas que estão situadas aqui, primeiro na figura de um animal, ovelha, e a outra na figura de algo que é inerte, que é um dinheiro, um dracma. Elas dão a ideia da alegria de achar. Dá a ideia da alegria de voltar para aquele lugar de onde não deveria se ter saído. Mas na terceira parábola, Jesus utiliza a figura de um ser humano. E essa figura de um ser humano, que é um filho, ele vai, na verdade são dois filhos, ele vai colocar como sendo um movimento clássico do processo evolutivo. Por quê? Porque se você observar, você tem aí a trajetória da evolução do ser humano na Terra, nas diversas encarnações. E por isso, novamente, nós pedimos licença para ler integralmente as palavras de Jesus, quando ele diz: disse ainda, um homem tinha 2 filhos. O mais jovem, veja o detalhe, mais jovem, significa menos experiência, disse ao pai: pai, dá-me a parte da herança que me cabe, que me toca. E o pai dividiu os bens entre os 2 filhos. Então veja que o filho que estava lá com o pai também recebeu a herança. Detalhe importante esse, hein? Poucos dias depois, ajuntando todos os seus haveres, o filho mais jovem partiu para uma região longínqua e ali dissipou, ou seja, desperdiçou sua herança numa vida devassa, ou seja, uma vida completamente inconsequente, uma vida em que ele não ponderou absolutamente o que estava fazendo. Vamos observar aqui uns detalhes, né? Ele ajuntou todos os seus haveres, ou seja, mostrou um egoísmo, né? Queria tudo para si, não deixou absolutamente nada do que o pai lhe desse, como se fosse um depósito para ele pegar depois, ou como se fosse uma doação para alguém. Não, tudo para ele. E ele foi para uma região longínqua, que algumas traduções dizem um país distante. Que na região longínqua é essa? Que país distante é esse? É o país distante do lugar chamado egocentrismo. E quando a gente é egocentrado, quando a gente põe a vida para poder girar em torno dos nossos interesses, dos nossos caprichos, nós vamos satisfazer todos eles, e isso tem um custo. É quando nós vamos dissipar a herança. Por que herança? Porque não fomos nós que conquistamos aqueles bens nos foram dados. E nós os dissipamos de uma forma indecorosa, de devassidão. Esse aqui é o ponto que Jesus coloca de forma evidente. Veja que a relação com o Pai Celestial é a mesma. Você, quando recebe o seu corpo, quando você encarna, de quem vem esse corpo? Quando você recebe um lar, um pai e uma mãe, onde você vai nascer num berço, quem te proporcionou esses pais? Quando você tem um abrigo, um lar, onde você se acolhe,
Quem te proporcionou esse abrigo quando você nada produziu para estar nele? Tudo isso dá uma ideia de como o Pai nos tem concedido bênçãos e mais bênçãos, e como muitos de nós, agindo como esse filho pródigo ao longo das diversas encarnações, temos dissipado essa herança. A saúde do corpo, por exemplo, que vamos acabando com ela em uma vida de jogatina, em uma vida de doidivinas, doidivanas, enfim, uma vida em que nós dissipamos os valores da saúde nas loucuras a que nos entregamos. Muitos de nós já passamos por isso seguramente em encarnações passadas. E gastou tudo, porque vivia de forma dissoluta. Sobreveio, olha só o que acontece depois com todo aquele que age assim. Sobreveio àquela região uma grande fome. E ele começou a passar privações. Literalmente passou fome, gente. Sentiu vontade de comer e não tinha o que comer. Foi então empregar-se com um dos homens daquela região que o mandou para seus campos cuidar dos porcos. Gente, vamos lembrar. Judeu e porco, todo mundo sabe que não dá certo. Os judeus têm um verdadeiro, vamos dizer, asco para o porco. O porco para eles é um animal asqueroso, um animal que não deveria nem existir, né? Quando você vê falar em porcos em determinadas regiões, como a Decápolis, por exemplo, você pode ter certeza que não eram judeus que estavam ali, eram os gentios, eram os gregos que estavam morando naquela região, porque os judeus que eram assim afiliados como judeus não tinham porcos. Então, quando Jesus cria essa imagem desse menino que tinha um lar, que tinha um pai, que tinha servos, ou seja, ele era socialmente uma pessoa bem postada, que ele passou a cuidar de porcos, Jesus o colocou numa posição social de desprezo total. E continua, ele queria matar a fome com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Tinha a comida dos porcos naquela época, era um tipo de uma vagem que eles usavam, que é que está chamando de bolotas, e que era de valor nutritivo muito pequeno, proteínico muito pequeno, e mesmo assim, ele não tinha direito de comer o que os porcos comiam. Então, se Jesus tinha colocado ele ao nível dos porcos, agora Jesus foi mais fundo. Colocou esse menino abaixo dos porcos. Pensa no quanto ele tornou-se indigno de ser chamado de homem, de ser humano, porque ele foi colocado abaixo dos porcos. E quando ele está no fundo, literalmente, do poço, porque nem os porcos ele dava igualdade, ou seja, até os porcos valiam mais do que ele, acontece um fenômeno, que é quando você se vê completamente saído, perdido. Você não tem mais aonde você buscar qualquer coisa. É o que esse menino sentiu. O que acontece nessa hora com todo pecador, com todo aquele que foge, todo aquele que afasta de Deus, e caindo em si, diz: quantos empregados de meu pai têm pão com fartura? Aonde ele morava, os empregados comiam com fartura, e eu aqui morrendo de fome. E disse ele para consigo mesmo: vou-me embora procurar o meu pai e dizer-lhe: pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Olha só a condição de que ele se vê. Trata-me como um dos teus empregados. Então ele saiu com essa imagem mental que ele achava justa para ele e partiu para o encontro do pai. Mas aí vem a surpresa de Jesus. Porque esse filho, se voltasse nessa condição, ele seria literalmente expulso daquela comunidade de onde ele procedia. Por quê? Porque ninguém perde herança de pai vivo, gente. Naquela comunidade, se você fizesse isso, é uma afronta que não tem perdão. A palavra é essa, não tem perdão. Se você fizer isso com um pai vivo, você está literalmente completamente degradado daquela situação. Mas olha o que Jesus faz para chocar todos que o ouviam. E ele estava ainda longe quando seu pai o viu. Encheu-se de compaixão, correu. Gente, o idoso não corre. O idoso judeu, você vai ver se ele estiver correndo, como a gente ouve até o Haroldo às vezes brincando, corre também porque está acontecendo alguma coisa, porque ele não corre, eles são aquelas pessoas assim muito firmes na posição que ele está ocupando, né? E Jesus quebra tudo isso, correu e lançou-se-lhe ao pescoço. Jamais um pai vivo faria isso com o filho pródigo. E pior, cobre de beijos o filho. Quando o pai beija um filho naquela comunidade, naquela condição de contexto social que eles viviam, está dizendo, sem articular uma só palavra: eu te perdoo, meu filho. E todos daquela comunidade, sabendo que ele beijou o filho, ninguém mais vai execrar o filho a não voltar para casa. Porque o pai
o perdoou. E o beijo foi a maneira de se simbolizar essa realidade. Então o filho disse-lhe: Pai, pequei contra o céu, que ele tinha feito consigo mesmo e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Então, provavelmente o menino já estava ajoelhado nos pés do pai, numa posição submissa, mas o pai diz para ele, diz para os servos: ide depressa, corre, trazei a melhor túnica. Olha só, ele era filho, e filho usa túnica, servo não usa túnica, e revestiu com ela. Ponde-lhe o anel no dedo. Qual é o servo que usa anel no dedo? Só filho. E sandálias no pé. Servo andava descalço. Gente, 3 símbolos que para aquela época, quem estava usando, sabia quem se posicionava na sociedade. O que o pai estava dizendo? Esse menino é meu filho e está de volta comigo. E aí faz aquilo que Jesus falou, alegrar-se. Trazei o novilho cevado, aquele que ele cuidou melhor, e matai-o. Comamos e festejamos. E aí vai dizer a mesma coisa que nós ouvimos da dracma, a mesma coisa que nós ouvimos daquele animal que estava perdido. Pois este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi reencontrado. Gente, essas palavras são muito fortes. Este meu filho estava morto. Morto em acreditar, em ter a certeza em Deus. E tornou a viver. Por quê? Porque voltou para o Pai. Toda vez que você volta para o Pai, você volta a viver. Você volta a ter vida, você volta a ser vivificado. Como Jesus disse, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Ou seja, Jesus nos aproxima de Deus, e de Deus procede aquilo que nos vivifica. Estava perdido. Perdido no quê? No mundo do egoísmo, do egocentrismo, naquele país distante onde todo mundo também é egoísta, a tal ponto de nem dar a ele de comer o que os porcos comiam. Tamanha é aquela condição egocentrada daquelas pessoas que ele buscou. Foi ele que foi buscar. E aí começaram a festejar. Bom, aqui nós terminamos a parte do filho que voltou. Mas o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, já perto de casa, ouviu músicas e danças. Chamando um servo, perguntou-lhe o que estava acontecendo. E este lhe disse: é teu irmão que voltou, e teu pai matou o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Então veja que o servo falou o que aconteceu. Então ele ficou com muita raiva. Olha só o que é o sujeito fechado no egoísmo para dentro, aquele que não expõe. O filho pródigo, ele teve coragem de colocar seu egoísmo para fora. O outro é aquele recalcado, aquele que não deixa sair e aparenta o que não é. Ficou com muita raiva e não queria entrar. Ou seja, sabe aquela birrinha de menino? É como ele aqui. Seu pai saiu para suplicar-lhe. Olha a misericórdia de um pai. Sai para suplicar-lhe. Quem deveria suplicar é o filho e jamais o pai. Mas era o contrário que acontece. Ele, porém, respondeu a seu pai: há tantos anos que eu te sirvo e jamais transgredi um só dos teus mandamentos e nunca me deste um cabrito para festejar com os meus amigos. Ele nunca tinha coragem de pedir o pai para fazer isso. Ou seja, alguma coisa dentro dele recalcada. Contudo, veio esse teu filho que devorou os teus bens, como se ele também não tivesse ganhado a parte da herança com prostitutas, e para ele matas o novilho cevado. Ou seja, ele se sentiu literalmente diminuído, desvalorizado em relação ao pai. Nós vamos examinar isso um pouquinho melhor daqui um pouco. Mas o pai, olha só como o pai age. O pai não reclama, o pai não chama atenção. Meu filho, você não pode falar isso do seu irmão? Não, o pai diz assim: filho, tu estás sempre comigo. E tudo o que é meu é teu. Mas era preciso que festejássemos e nos alegrássemos, pois o teu irmão estava morto e tornou a viver. Ele estava perdido e foi reencontrado. Então o pai torna a dizer isso para o filho mais velho, aquele que tinha ficado com ele, para mostrar a alegria de um pai quando um filho volta. O dia que esse filho também for pai, aqui falando pai biologicamente falando, ele vai compreender o que esse pai, aqui biologicamente falando também, estaria dizendo, e ele sentiria o que o pai estava sentindo por dentro. Porque o coração é quem fala aqui nessa hora. Então, gente, eu sei que eu estendi um pouco aqui, mas é para isso mesmo que a gente veio. Símbolos utilizados por Jesus. Então, vamos examinar aqui um pouco. O pai justo e amoroso que tinha 2 filhos. É claro, simboliza Deus, o Criador Supremo, como nós já adiantamos.
Providência divina. São os bens materiais e espirituais disponibilizados por Deus aos filhos da criação. Toma a tua parte da herança, meu filho. Toma a tua parte da herança, meu outro filho. Pai nos dá a herança por igual para todos nós. Livre-arbítrio ou liberdade de escolha. Olha de novo aqui. Decisão em especial de um dos filhos, o mais novo, de pedir a parte. Então ele foi, como diz o outro, corajoso. Eu acho que ele foi até arrogante, né, de falar isso. De pedir a parte que lhe cabia na herança. De abandonar o regaço paterno e viajar para longe. Ele queria fazer as experiências dele, onde longe de casa dissipou todos os bens herdados. Bens de natureza material e espiritual, que nós estamos aqui fazendo sempre parábola, né? Comparando coisas da terra com coisas do mundo espiritual. Como os de valores morais implantados pelo Pai na consciência dos filhos, que nós trazemos a lei de Deus nela. E a justiça divina. Ela é acionada naturalmente na forma de lei de causa e efeito, ou ação e reação, que administra o bom ou mau uso do livre-arbítrio. O menino sofreu, gente. E depois que ele dissipou, que ele curtiu a vida doidada, vamos dizer assim, ele foi passar, nem comeu pão com tinha maçã, hoje não pode nem falar, porque isso nem ele comeu. Ele não tinha realmente o que comer. Então o menino tinha sofrido. Ele não passou ali só curtindo como o irmão julgou. Esse menino sofreu muito. E esse sofrimento ensinou a ele. O sofrimento, gente, ensina. Misericórdia divina, outro símbolo. Ante as boas ou más escolhas, aciona-se naturalmente a lei de causa e efeito. Ou seja, você não tem como lutar contra isso. Se você envolve nisso, você vai ter o retorno disso naturalmente. Mas concede a cada indivíduo o resultado das ações. As boas escolhas, obviamente, indicam boas aquisições espirituais. As más produzem sofrimento e tristeza ao infrator. E gera, por causa disso, provações existenciais que permitem a reparação dos equívocos cometidos e o devido reajuste das leis de Deus. Tal como aconteceu com o filho pródigo. Porque ele falou, eu não mais tenho direito de ser chamado de seu filho. Aceita comigo como um dos seus empregados. Por quê? Porque ele tinha consciência de que ele tinha que reparar o erro para com o pai. E como ele imaginava reparar? Trabalhando como empregado para poder devolver ao pai o que ele tinha tirado do pai. Você pode depreender isso nessas palavras do menino, que é aquele que passa por um processo de reencarnação, onde ele vai refazer a tarefa que ele compuscou. 2 significados para a região longínqua que nós podíamos trazer aqui, pessoal. Um é óbvio, né? E literal, que indica a distância física de quilometragem, ou segundo alguns interpretadores, de terras estrangeiras. Aqui não importa, né? É a questão contextual. O outro conceito, sim, está vinculado ao sentido espiritual que nos interessa. Isto é, filho pródigo optou por viver longe. Presta atenção nisso. Viver longe, à distância da proteção paterna ou dos preceitos da boa conduta, deixando-se levar por uma vida devassa, por uso exclusivo do livre-arbítrio, atendendo a demandas internas do seu ego centrado. Ele quis satisfazer os seus caprichos pessoais, independentemente do recurso que ele deixou de ser provido, independentemente do quanto ele tenha tirado dos outros. Pensou só em si. Outro, dissipação dos bens. A dissipação dos bens espirituais foi consequência da vida devassa, na qual se comprazia, é óbvio. O desregramento da conduta resultou em extrema pobreza, não somente biológica, a ponto de querer alimentar-se das bolotas que eram destinadas aos porcos, mas, sobretudo, a pobreza moral. Essa, sim, é o ponto-chave aqui. Chegado ao extremo da queda espiritual e passando por sofrimentos daí decorrentes, ele caiu em si, ou seja, tomou consciência. Nesse momento evolutivo, o filho imperfeito recorda a casa do pai e então decide retornar ao lar paterno. Eis aí o resumo da trajetória da humanidade imperfeita. Mas aí os 2 irmãos. Os 2 irmãos aqui representam a humanidade. O pródigo é a fiel imagem dos pecadores cujas faltas transparecem, ressaltam logo à primeira vista. Semelhante a transviados, deixam-se arrastar os sabores das voluptuosidades como barcos que vogam à mercê das ondas, sem o leme, sem buço. Ou seja, doidivanas. Sabem que são pecadores porque sabem o que estão fazendo, das imperfeições próprias que eles são portadores. E comumente ostentam para os que têm olhos de ver, de permeio, com as graves falhas de seu caráter, apreciáveis virtudes, fazem parecer que têm. E assim permanecem até que aquele famoso aguilhão da dor os acorde, como foi o caso dele. E o filho mais velho? Esse também é egoísta, gente.
É a perfeita encarnação dos pecadores que se julgam isentos de culpa. Eles acham que estão numa posição mais elevada. Esse mais velho achava que estava melhor do que o mais novo. Será? Protótipos de virtudes, na verdade, não têm virtudes de verdade. Únicos herdeiros do bem e das bem-aventuras eternas pelo fato de haverem abstido do mal. Porque eles não fizeram a trajetória que o outro fez, eles acham-se em condição melhor. Na verdade, são os orgulhosos, os exclusivistas, os sectários, que se apartam dos demais para não se contaminarem. Lembra da contaminação? Como faziam os fariseus. A soberba não lhes permite conceder a unidade do destino. Descreem da reabilitação dos culpados. Só podem ver a sociedade sob seus aspectos de camadas diversas, camadas inconfundíveis. Imaginam-se no alto e os demais embaixo. Aqui é a figura exata daquele escriba e daquele fariseu. E aí, para fechar, todos, cedo ou tarde, caem em si, e a semelhança do filho pródigo, retornam sobre os próprios pés para reparar os erros que lhes cabem. A reparação dos erros cometidos e a incessante prática do bem nos conduzirão inexoravelmente aos píncaros da evolução. Entretanto, importa considerarmos qual é a nossa posição atual: a de filhos pródigos ou a de filhos egoístas? Olhemos cada um para nós, para o nosso interior. Para fecharmos, vamos ouvir a lição que Emmanuel nos traz. A grande massa de crentes de todos os matizes, de todos os tipos, nas mais diversas linhas de fé. Então, tem como filho pródigo, como filho que fica em casa. Todavia, reinam entre eles a perturbação e a dúvida. Por quê? Porque vivem mergulhados nas interpretações puramente verbalistas da revelação celeste. Eu cumpri todos os seus mandamentos, nunca questionou o mandamento, nunca perguntou por que cumpria, ou seja, simplesmente cumpre em gozos de fantasistas, que é o caso do menino, e em mentiras de hora carnal ou imantados à casca da vida, que se prendem desavisados. E para as nossas reflexões, gente. Filhos pródigos. E caindo em si, disse: quantos jornaleiros ou empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Emmanuel diz: examinando-se a figura do filho pródigo, toda a gente idealiza um homem rico, dissipando possibilidades materiais nos festins do mundo. O quadro, todavia, deve ser ampliado, abrangendo as modalidades diferentes. Os filhos pródigos não respiram somente onde se encontra o dinheiro em abundância. Acomodam-se em todos os campos da atividade humana, resvalando de posições diversas. Grandes cientistas da Terra são perdulários da inteligência, destilando venenos intelectuais indignos das concessões de que foram aquinhoados. Artistas preciosos gastam por vezes inutilmente a imaginação e a sensibilidade através de aventuras mesquinhas, caindo afinal nos desvãos do relaxamento e do crime. Em toda parte vemos os dissipadores de bens, de saber, de tempo, de saúde, de oportunidades e por aí afora. São eles que, contemplando os corações simples e humildes, em marcha para Deus, possuídos de verdadeira confiança, experimentam a enorme angústia da inutilidade e, distantes da paz íntima, exclamam desalentados: quantos trabalhadores pequeninos guardam o pão da tranquilidade, enquanto a fome de paz me tortura o espírito. O mundo permanece repleto de filhos pródigos, e de hora a hora, milhares de vozes proferem aflitivas exclamações iguais a estas. Ou seja, os filhos que se dão conta da loucura que fizeram. Porque o filho então disse-lhe: pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. E Jesus diz: eu vos digo, do mesmo modo haverá mais alegria no céu por um só pecador que se arrepende do que por todos os 99 justos que não precisam de arrependimento. Minhas amigas e meus amigos, estamos aqui para continuarmos as nossas conversas. Fiquemos agora prontos para conversar bastante. Façam perguntas, façam sugestões para que a gente possa refletir juntos. Muita paz. Está fechado o áudio, Janice. Verdade, Max. Vou chamar a Lenira para nos acompanhar aqui nas perguntas. Fazer uma troca aqui. Aí. Nós temos aqui
Não temos muitas ainda, mas espero que o pessoal escreva aí, comentem, para a gente conversar sobre o tema. A gente deixou esses 30 minutos restantes para isso, né, Max? A Gláucia Araújo, ela coloca assim, essa parábola do filho pródigo nos chama a atenção para a nossa responsabilidade e entendermos que estamos todos aqui para nos melhorarmos. Não somos perfeitos. Exatamente, né? Ela fala todos, né? Eu acho que o que essa parábola mais chama a atenção nossa é de todos. A gente entender que somos todos, né? Então, todos estamos nessa caminhada dessa evolução. E a grandeza, essa misericórdia, ela acontece quando a gente entende que somos todos juntos. Então, a gente não deixa ninguém para trás. Quando a gente se preocupa com alguém que está para trás, sinal que a gente está começando a entender a mensagem cristã do amor verdadeiro. Porque o amor verdadeiro não deixa ninguém para trás. Então, ele se sacrifica, ele se doa a ponto de voltar e seguir junto, passo a passo, com aquele que ficou para trás, né? Então, acho que a gente ainda tem muita dificuldade, muitas vezes, de entender esse todos, né? É fácil, às vezes, a gente entender na nossa família, no nosso meio, mas a gente entender todos como toda a humanidade ainda é uma dificuldade para a gente. É uma caminhada ainda grande, né, Max? Com certeza, Lenira. E é importante a gente perceber a nuance, né, que Jesus constrói. O pai estava de fora esperando o filho, porque o pai sabia que o filho voltaria. E quando o filho se aproxima, o pai se alegra. Por quê? Porque o pai não podia ir lá buscar o filho, que tinha que voltar com a sua própria consciência desperta para o pai, de onde ele resolveu abandonar temporariamente. E quer dizer, o aprendizado dele passou-se por uma situação de experiência na própria vida dele. Ele precisou passar por aquilo para aprender o valor desse pai, o valor de ter um lar paternal, o valor de uma família onde ele se acolhia, o valor da convivência com o irmão que talvez ele não valorizasse ou não percebesse a importância. Enfim, são esses bens que a gente costuma dissipar sem perceber muitas vezes. Por exemplo, temos um lar e às vezes não somos gratos. Quando é a condição de filhos, por exemplo, não, meu pai é pobre, não me dá as coisas. Quantos filhos a gente ouve falando isso? Ou aqueles que recebem tudo e acham que ainda é pouco, ingratos, não têm percepção de quanto é importante esse sentimento de que o pai dá segundo as necessidades, segundo aquilo que nós precisamos para aquele momento das nossas experiências. E essas necessidades é exatamente o que a Gauss falou, é sobre as nossas imperfeições. Como é que eu vou me perfeccionar se eu não tiver percepção desses bens que eu preciso utilizar para o meu próprio melhoramento, para a minha própria condição de crescer para Deus? Porque o abandono do pai nunca existirá. Ele sempre esperará o filho, mesmo que esse filho seja um doidivanas, mesmo que ele gaste tudo de forma louca, mesmo que ele esteja ali parecendo que está feliz, porque é parecendo, ele está satisfazendo sensações, aquilo que se chama caprichos da intimidade dele. Mas ele não está tendo felicidade. Por quê? Porque aquilo passa. É o que Jesus disse, ele vai ter que beber água de novo. Quando você bebe a água viva, você não precisa beber de novo. E ele só vai perceber isso quando estiver realmente com muita sede, com muita fome, quase morrendo, literalmente. Então, é importante isso que a Gláucia falou. Muito obrigado, Gláucia. E tem mais um comentário da Gláucia aqui, que eu vou... Isso. E ela coloca assim, perdemos tempos preciosos com a materialidade e quando a dor bate, né, a porta, lembramos das lições dos pais e do Pai Celestial. Prometemos melhoras e, por vezes, voltamos ao mesmo erro. É um processo, né? Eu acho que é um processo de aprendizagem mesmo. Eu acho que a queda, as nossas imperfeições, elas nos ajudam nesse processo de evolução, de aprimoramento das nossas virtudes, no despertar da nossa consciência para
para o verdadeiro amor, para o verdadeiro sentido do amor. Então, eu acho que assim, as quedas, elas são mais fortes para nos fazer crescer. Me chama a atenção na parábola é exatamente o filho que estava próximo do pai. Esse, muitas vezes, a gente não se apercebe. A gente estuda o evangelho, a gente estuda os textos, a gente estuda os ensinamentos de Jesus. Mas será que nós já entendemos a mensagem em toda a sua grandeza? A mensagem do Pai, esse amor, essa misericórdia do Pai? Então, me chama muita atenção esse lado, que apesar da gente estar muito próximo do Pai, será que a gente já está entendendo com a profundidade necessária essa misericórdia que Ele tem pelo filho pródigo, que a gente deve ter pelo nosso irmão? Então, essa parábola me chama muita atenção nesse outro sentido. Por isso que eu falo assim que, quando a gente faz essa análise do filho que estava com o pai, eu falo assim, nossa senhora, é verdade, às vezes a gente julga tanto, né? A gente julga o outro, a gente julga o nosso próximo, o nosso irmão. E em vez da gente se alegrar quando ele se aproxima de nós, quando ele quer ouvir mais, ele quer se resgatar, quer caminhar junto, e a gente, espera lá, mas ele, como é que ele pode estar melhor? Não é que está melhor, nós estamos juntos, né? A gente tem que entender que a gente está junto, a gente está no mesmo barco, a gente está no mesmo processo de evolução. Estamos juntos nessa caminhada. Apesar da evolução ser individual de cada um, mas somos todos irmãos. Esse entendimento maior do Pai é que eu falo assim, é que a gente entender que somos, de fato, as mãos da providência divina. Ou seja, o Pai nos criou para que nós pudéssemos nos ajudar uns aos outros. A gente ainda precisa entender isso melhor. Então, Nenira, como você falou, o processo, né? Vamos analisar o que ela disse. A gente se dá conta que errou, né? E a gente lembra de quem? Do pai e da mãe. Exatamente como o filho pródigo lembrou do pai e da mãe, né? Se o pai, vamos fazer aqui uma análise agora aqui do ser humano, não da parábola. Se o pai e a mãe fez o que convém à sã doutrina, ou seja, educou seus filhos para discernir o caminho moral correto, quando esse filho tiver numa queda, ele vai se lembrar do pai e vai falar, se fosse meu pai ou se fosse minha mãe aqui, o que ele faria? Ou seja, o pai e a mãe são referenciais profundos para esse filho que ainda titubeia, esse filho que ainda não tem a experiência própria. E ele vai se balizar nas experiências do que o pai e a mãe construiu. Olha a importância de ser pai e ser mãe para alguém que vai ser entregue para o mundo, porque nossos filhos vão ser entregues para o mundo. Os pais preparam, moldam, ajudam a moldar o seu caráter, né? Porque a moldagem é dos próprios filhos, mas auxiliam completamente nesse campo. E os filhos terão elementos de discernimento. E essas reflexões, com todo respeito, gente, é o mais nobre que um pai pode entregar para um filho. Por quê? Porque o pai não pode dizer o que o filho vai fazer. O pai vai ensinar ao filho a completar intimamente o que ele tem que fazer, passando pelo crivo da razão e pelo crivo do coração ao mesmo tempo, de forma que ele possa decidir com a consciência em paz. E aí, meu pai teria feito isso, e eu vou fazer também. Agora, pensa num pai que não foi referência, ou foi referência em contrário. Ele não vai se lembrar desse pai como referência se é uma alma nobre. Ele vai lembrar do pai como alguém que precisava ajudar, e não o contrário, porque nós temos posições invertidas, em que os filhos ajudam os pais. Mas nessa figura que Jesus contou aqui, esse pai é misericordioso. Olha o que Jesus... o termo que Jesus moveu-se de íntima compaixão. Por que ele falou íntima compaixão? Porque tem compaixão externa, gente, que é aquela que você olha, tadinho, mas você fica ali e não faz nada para ajudar. Quando se fala íntima compaixão, é quando você se coloca no lugar do outro, o pai deve falar assim, ai, meu filho, você não precisava sofrer tanto assim, mentalmente falando assim, para que você precisou passar? Seu pai te ensinou tudo, mas você quis aprender de outra maneira, vem cá, papai vai continuar com você, te amando como sempre, amor. E não vai ter, o pai não critica, como o Emmanuel falou, o pai não chama atenção na leitura inicial que foi feita pela Gisela. O pai simplesmente acolhe e dá ao filho nova oportunidade. Agora, como ela disse, algumas vezes cometemos o erro de novo, foi o que ela disse, não foi? E como você bem disse, Lenira, o processo é que determina isso. Para algumas pessoas, é necessário sofrer muito para não cometer o erro de novo. Para outras pessoas, um sofrimento menor já é suficiente para acordá-la e ela não cometer o erro de novo. O que significa isso? Quem está cometendo o erro de novo é quem ainda não aprendeu a lição total.
vai precisar passar por situações mais difíceis, necessariamente, com todo respeito, vai sofrer um pouquinho mais para aprender a condição de saber que não pode incorrer em erros que já foram aprendidos. Por quê? Porque isso fica como uma vacina, fica internalizada, a pessoa não consegue mais ser o que ela foi antes, porque aquilo é a própria vida dela agora, construída por ela mesma. Então, assim, é processo, cada um está no seu estágio evolutivo. Por isso, como você bem diz, não tem julgamento, tem aprendizado. Toda a experiência é um aprendizado que o espírito leva para si. E cada aprendizado é um pouquinho de degrau que ele vai subindo na vida dele. Aprendeu tudo de uma vez? Não. Então vai aprender mais depois, não tem problema. Cada um está no seu tempo. E como diz o provérbio, tem tempo de plantar e tem tempo de colher. A gente vai sempre fazer as experiências. A hora de colher, Deus sabe. Muita paz. Verdade, Max e Lenira. Temos aqui a Márcia Coelho, que ela coloca maravilhosa, né, a sua explicação, Max, e ainda fala que o Pai não desiste de nós. É um consolo, que Ele nos abençoe. Com certeza. Ele vai estar sempre nos abençoando e nos esperando, se nós precisarmos de retorno, né, Max e Lenira? Nenhuma das suas ovelhas será perdida, né? Isso, nenhuma delas. Por isso a importância da primeira parábola que o Max contou, né? Então, acho que isso é sempre reconfortante, né? De saber que sempre terá alguém nos acolhendo, preocupado com a gente, no resgate, no reencaminhamento, na nossa caminhada evolutiva. Então, a gente vê várias obras espíritas, a gente viu agora recentemente o Nosso Lar 2, né? Essa preocupação de que existe sempre alguém preocupado com a nossa caminhada evolutiva. Então, isso é consolador, de fato. Acho que a doutrina nos traz esse consolo de uma forma muito clara e de uma forma muito consoladora mesmo. Verdade. Daí, é tão bom, né, Max, ter para onde voltar, né? Daí a questão da palavra esperança, né? Por isso nunca se deve perder a esperança, porque o Pai não perde a esperança em nós, né? Ele está sempre acreditando. Uma hora esse meu filho volta. A fome vai chegar a tanto que ele não vai suportar, ele vai voltar. Por quê? Porque é o ninho de onde ele procede, o calor de onde ele foi formado, isso está de uma forma clara dentro dele, que não tem como ele fugir. As raízes estão ali e ele sabe que o que ele fez não é digno, tanto é que ele diz, já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele reconhece isso, o que é um progresso evolutivo enorme, porque ele se dá conta de que ele foi quem cometeu o erro. Não tem crítica para ninguém, não critica o irmão, não critica ninguém que tenha ajudado ele a dissipar o dinheiro, simplesmente ele critica a sua própria posição que ele resolveu seguir por si mesmo. Isso chama-se maturidade psíquica, maturidade evolutiva. Por quê? Porque ele reconhece que deixou de cumprir a lei do Pai. E toda vez que você deixa de cumprir a lei do Pai, você deixa de se beneficiar daquilo que uma lei proporciona, que é equilíbrio, que é harmonia da sociedade onde você está inserido, regidas por essas leis. E a nossa sociedade, onde nós estamos inseridos, chama-se universo. As leis do Pai, elas são harmônicas em todo o canto do universo, que a gente pudesse falar canto, né? A gente sabe. E, obviamente, se você está em harmonia com elas, você tem o bem mais precioso que você pode um dia pensar em ter, que chama-se paz. Somente tem paz aquele que está em harmonia com o Pai. E isso é uma construção que leva tempo, mas todos nós vamos chegar lá, cada um segundo o seu esforço. Com certeza. A Marlene Tax nos coloca: essa parábola nunca me caiu bem. Sempre encarei o filho pródigo como o egoísta pensando só nele. Hoje já consegui vê-lo de maneira diferente. Egoísta ainda assim, mas quem não se equivoca em suas ações? Exatamente. É um egoísmo, mas assim, na verdade, o que ele nos traz é mais uma caminhada. A gente tem o livre-arbítrio. Então, assim, é o uso do livre-arbítrio. E muitas vezes a gente escolhe pelo caminho mais difícil, mais tempestuoso, né? Mais difícil, né? Mas a gente tem essa liberdade, a liberdade de aprender pelo caminho que a gente escolher.
O pai sabe, ele nos diz qual é o melhor caminho, qual é o caminho mais fácil, né? Mais rápido. Mas ele nos dá a liberdade de fazer essa caminhada e aprender com os nossos próprios erros. Então, acho que isso que é o bonito. Então, não vejo como egoísta, mas como liberdade. Aprender o uso da liberdade, a entender que essa liberdade ela tem limites. Ela tem limites na vida em sociedade que a gente tem, no convívio com os outros, para buscar essa paz que o Max falou, essa harmonia com o universo, né? Não é à toa que a lei divina está na nossa consciência, né? Ela está dentro de nós. Ela só precisa vir à tona com toda a sua força e toda a sua clareza, para que a gente possa agir em conformidade com ela. Vamos pensar num filho nosso, que chega aí, por exemplo, aos seus 16 anos de idade, e queira fazer alguma coisa que ele tem muito desejo. Mas você sabe que aquilo que ele quer fazer não é bom para ele. O que faz um pai normalmente? Tolhe, não deixa fazer. Estou pegando aqui uma situação hipotética, por favor. E esse menino fica recalcado nisso. Quando ele se sentir livre das amarras que o pai a ele impôs, ele vai soltar, como diz o ditado popular, vai soltar as frangas, né? E ele vai fazer tudo aquilo que estava barrado, porque aquilo estava lá reprimido, ele vai soltar tudo e o dano será muito pior, né? Muitas vezes convém aos pais, nessa hora, deixar os filhos dar vazão aquele momento em que é um momento que ele está egocentrado, ele está visando a si mesmo. Não por maldade que ele quer tirar do outro, não é esse o ponto. Não porque ele quer pensar só nele, não é esse o ponto. É que ele está, nesse momento, querendo dar vazão a uma vontade própria dele, que só ele compreende, um desejo que se é elevado ou se não é elevado, não vem ao caso, mas é um desejo que ele quer satisfazer. E se você perceber que somente o diálogo, somente os exemplos em casa não serão suficientes, é necessário que o filho viva a experiência para que aprenda, né, dessa forma. Lá no livro Consolador, tem algumas perguntas, especificamente a 189, em que vai se indagar a Emmanuel o que fazer com um filho impermeável aos cuidados de um pai que se revolta, que se rebela. E Emmanuel vai dizer, vai continuar o pai e a mãe devotando o mesmo nível de carinho, de amor, mas o filho vai aprender pela estrada da vida, onde a linfa do amor, são palavras dele, não funcionou, ele vai ter a linfa da dor, que vai fazer ele acordar, como aconteceu com o menino. Então, assim, ele viveu um período em que ele pensou só nele, sim, mas ele pensou no si, não para fazer mal para os outros, para dar vazão a uma vontade dele. E o pai permite por quê? Porque aquilo, depois de satisfeito, ele já vai perceber que aquilo não é a razão de ser dele. E uma vez aprendido isso, a duras penas, não tenhamos dúvida, ele sairá de lá com muito mais grandiosidade espiritual do que quem continua recalcado, não fez e acha que ele... A ver, aponta o dedão, né? Ah, o que ele fez? Né? Mas lá por dentro ele queria fazer exatamente o que o outro fez e não teve coragem. Então é muito importante saber que cada um tem o seu mundo, né? E o mundo fundamental é que ele voltou, e aí mostra que o egoísmo, o egocentrismo, como eu prefiro usar aqui, ele centrou-se tudo nele, foi temporário. Uma vez que ele percebeu que aquilo é fugidio, que aquilo é passageiro, que aquilo é uma coisa que não tem continuidade íntima para ele, ele se submete. Olha a palavra, ele se submete. Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Ou seja, ele se coloca numa posição de menor e dobra-se em joelhos para o pai e pede o direito de voltar. Então esse menino aprendeu a lição que ele, por falta de experiência, vamos chamar assim, resolveu seguir. Então ele não é digno de condenação, muito pelo contrário. Ele é digno de alegria, como Jesus enfatizou, porque ele voltou depois de aprender a lição dolorida. Agora o outro não, o outro ficou fechado. O outro estava lá. Aí eu queria ir também, mas não teve coragem. Queria ir também. Ou seja, ele é recalcado. Esse estava egoísta, porque ele ficou o tempo todo fingindo feliz do lado do pai, não estava, porque queria fazer o que o outro fez, e na hora que o outro voltou submisso, ele achou que o outro não tinha direito de se beneficiar, como se ele tivesse vivido a experiência do outro, que ele não viveu, ele não sabe o que o outro passou. Se ele passou pela dissipação, ele passou pelo sofrimento também, e o outro só está enxergando o lado da dissipação da herança do pai. Então, assim, é muito delicado analisar a vida do outro sem que você tenha vivido o que o outro viveu.
Só você, depois que viveu, saberá o que o outro está sabendo e o que é que você aprendeu com isso, que o outro também aprende. Verdade. Max, estamos aqui com o Carlinhos Taiano, e ele diz que, de certa forma, retirar o espírito da letra é trabalhoso. Seria mais fácil, como em muitas religiões, interpretar literalmente e, infelizmente, prolongar o sofrimento dentro desse erro. Concorda? Com certeza, né? Na verdade, a gente deve buscar em todo o ensinamento, em toda experiência, em toda vivência, o aprendizado que nos cabe. Estamos aqui para aprender. Como a gente costuma, assim, alguns se sentem numa escola, o mundo como uma escola. Outros se sentem presos, como numa penitenciária, né? Amarrados, né? Enfim, eu gosto mais de me sentir como numa escola. Que toda experiência, que toda vivência, que toda dificuldade, imperfeição que consigo superar, faz parte do meu processo de aprendizagem. Então, as provas, as expiações, elas são necessárias para esse meu crescimento espiritual, para que eu consiga entender essa lei divina, que eu consiga me sintonizar com ela e vivenciá-la, né, na maior pureza, né, na fraternidade mais pura e sincera que possa ter. Então, eu vejo dessa forma. Então, esse que o Carlos acabou trazendo, gente, é o que está acontecendo há séculos. Nós temos cegos conduzindo cegos, e todos caem no fosso, disse Jesus. Esse é o problema. Por que a doutrina espírita ela é chamada de doutrina libertadora? Porque ela te tira dessas amarras. Eu me lembro, gente, com todo respeito, eu nunca fui de frequentar a igreja católica, até porque minha família também não era frequentadora de igreja nenhuma. Quando meu pai me chamou, por exemplo, para participar daquela filosofia de vida que ele adotou para ele durante um período que chamava-se Shetimoe, e como eu tenho muita afinidade com o Japão, eu adorei estar lá com ele, né? Acompanhava meu pai com uma alegria imensa, né? E, e eu me lembro que quando eu estava na época de adolescente, menina adolescente, aí as meninas iam para a igreja, e aí eu entrava na igreja para poder paquerar as meninas, como a gente fazia naquela época, né? Mas quando eu parava para ouvir, porque você tinha que parar para ouvir, e o padre falava, eu ouvia, eu me lembro, era menino, gente, eu estou falando isso com todo respeito. Ele dizendo, isso é ser mistério de Deus, não se discute. Aí eu falei, mas peraí, o que eu estou fazendo aqui, né? Aí eu achava que paquerar as minas não valia a pena e saía, porque aquilo não caía em mim, porque é exatamente o que a doutrina faz para você. Ela te obriga a fazer perguntas, mas por que é assim? Por que não é assado? Por que tem que ser dessa forma? Esse literal começa a ser, vamos dizer assim, quebrado, e você começa a ver atrás dessa sombra que a literalidade impõe, o que está ali por trás, que faz com que você se sinta preenchido nas respostas. Esse processo é uma descoberta de cada um, Carlos, é uma descoberta de cada um de nós, cada um tem seu tempo. Então, esses que conduzem os outros cegos para o fosso, eles serão muito mais responsabilizados, com certeza, porque eles sabem o que estão fazendo. Os outros não necessariamente sabem que estão seguindo um cego. Acreditam até, às vezes, que estão fazendo o trabalho certo. Eles vão ter atenuantes, mas os que estão levando os outros ao fundo do fosso, eles têm agravante. Mas isso não é conosco, isso é com Deus. Eles têm que enfrentar isso com a questão da justiça divina. Nós, de nossa parte, não podemos ser hipócritas. Por exemplo, virmos aqui, falarmos e colocarmos o evangelho aqui em evidência e lá fora agir de forma completamente oposta. É a mesma forma. O seu exemplo está sendo exemplo para outros e você está conduzindo também alguém para o fosso quando você age assim. Então é pior ainda do que o outro que age naquela condição de literalidade, mas mantém-se nela. Agora você finge seguir uma coisa e lá fora você faz outra. Aí é grave, porque você sabe o que está fazendo com clareza e você é alguém que tem que ser espelho para outros que te olham, te observam e esperam em você atitudes condignas com vinde a mim, que Jesus nos convidou. Verdade, verdade. Olha só a Glaucia. Boa colocação, Lenira. Acho que ela, daquela outra... Porque dentro do conhecimento que temos hoje,
devemos ser multiplicadores da mensagem do Cristo e não julgadores de quem ainda não despertou. Sejamos exemplo. Exatamente como o Max colocou agora, né? A importância da gente ser exemplo, da gente vivenciar aquilo que a gente vai aos poucos entendendo, vai compreendendo, né? Então, a lei divina, ela está à disposição de todos, mas a própria doutrina nos diz, nem todas vão compreendê-los de imediato, cada um a seu tempo, né? Então, a cada passo a gente vai entendendo, nossa, aqui eu ainda sou egoísta. Muitas vezes a gente fala assim, não, eu não sou egoísta, mas quando você olha a fundo, quando você faz como aquele análise, né, de todo dia, dos seus atos durante o dia, você se percebe que muitas vezes você foi, sim, egoísta numa determinada ação do seu dia, numa determinada fala que você teve, num comportamento que você teve. E quando a gente toma consciência disso, significa que a gente pode fazer a mudança, a transformação necessária, pode fazer um atenuante, e ir compreendendo aos poucos que a mudança, sim, ainda é necessária. Ainda estamos longe de sermos espíritos puros. Então, a nossa caminhada ainda é longa. A gente tem que ter essa compaixão com a gente mesmo, né? A gente tem que ter essa compaixão e entender que a gente está numa caminhada muito longa ainda, mas que nós todos vamos chegar lá. Como Jesus chegou, que é o nosso irmão mais velho. Ele passou por toda essa caminhada, por toda uma caminhada, né? Então, assim, e nós vamos ter essa nossa caminhada e vamos chegar lá também, com certeza. Assim como o Pai nos espera pacientemente, né? Pacientemente, a gente vai chegar lá. E Max? Pois é, esse é o ponto fundamental, né? Nós estamos numa caminhada. Nós precisamos ter essa clareza e, como bem disse Lenira, a autocompaixão, né? Porque nós somos passíveis de erros. Vamos pensar, gente, fizemos uma coisa muitas e muitas vezes repetidas em encarnações passadas, isso está enraizado em nós, isso é o nosso caráter que moldamos há muitas e muitas encarnações. No momento em que você cai em si, você tem que desfazer esse caráter anterior e construir um novo. Em outras palavras, largar o ser velho que você habitualmente vem sendo para construir o ser novo que você precisa ser. Entre os dois, tem uma tremenda dificuldade, porque você ainda está confortável na zona anterior, onde você sempre se apoiou, e você está completamente inseguro na zona nova, que você sabe que tem que estar, mas ainda não tem segurança, porque você ainda não tem a fé inabalável, você ainda não tem o conhecimento 100%, você não tem as experiências todas, enfim, essa transição aqui que é o ponto. Então, que ninguém se condene por cair nessa transição. Se condene por permanecer no homem velho, na criatura velha, já sabendo que tem que estar lá na outra, por falta de coragem para poder ir na direção que precisa ir. Então, cair é inerente ao processo de aprender. Não tenhamos dúvida disso. Nós vamos levar a queda? Vamos. Mas cada vez que nós estamos mais cônscios disso, cada vez as quedas vão ficando menores e cada vez mais rapidamente nós vamos nos levantando. Até um dia, como diz uma música, todos nós seremos anjos. Até um dia nós não caímos mais. Por quê? Porque já estamos robustos moralmente e essa é a nova modo de viver nosso. Esse novo ambiente que a gente adotou, construiu e assumiu, é aquilo que nós tínhamos conforto lá atrás, que passamos a ter aquilo. E aquilo que lá atrás nos trazia conforto, a gente sente repúdio. Como alguém, por exemplo, que fumou, largou de fumar, quando vê alguém fumando, tem até ojeriza do cigarro. Por quê? Porque aquilo, como se fosse uma coisa que ele não consegue conviver mais. Ou seja, o que antes lhe aprazia, hoje lhe é extremamente difícil de ser suportado. E isso é construção, leva-se tempo, mas leva-se tempo consciente, sabendo o que faz. Cair. Como Lenira falou, quantas vezes falou, mas Max, você cometeu esse erro de novo, eu converso comigo mesmo. Você é doido, rapaz, como é que você cometeu o erro de novo? Como você ainda é fraco, meu rapazinho, eu converso comigo mesmo falando para mim, como você é fraco? E eu ainda sou, eu reconheço que sou. Se eu falasse para você diferente, estaria sendo hipócrita, porque eu não quero ser de modo algum. Mas eu tenho uma coisa que eu quero dizer para mim mesmo. Eu estou me esforçando para cair menos. E isso conta muito do lado de lá. Eu estou me esforçando para cair menos. Isso a gente ajuda, a gente passa a ter, alguém tem compaixão da gente, a hora que está quase caindo, às vezes até segura o braço da gente, para a gente não cair. Então tenhamos a honestidade para consigo mesmo,
mas a esperança e a força da coragem para prosseguir na direção do que devemos seguir. Verdade, abandonar os velhos vícios, né, Max? E abandonando os velhos vícios, a gente consegue equilíbrio, né? Então, Max e Lenira, nós chegamos ao fim das conversas, das perguntas, pessoal, agradecendo bastante aqui, adoraram o estudo, tá, Max? Muito bem explicado, sempre. E eu queria que vocês falassem a colocação final para chamar a prece, que vocês têm para nos dizer, apesar de ter nos dito tantos, né, Max? E vai chegar uma hora também, né, Max, que a gente vai ser um único rebanho com um único pastor, né? Isso aí é o que a gente espera. Eu acho que o que fica da lição de hoje é a questão da misericórdia, que a gente pense bem a respeito da questão da misericórdia, da necessidade dessa brandura, dessa ternura, né? Desse exercício constante. O pai abandonou os 99 justos para ir buscar o que estava perdido. Será que nós temos feito isso, como a Lenira colocou na primeira fala dela? Será que nós estamos olhando para trás quem está ficando? Será que nós estamos estendendo a mão? Pensemos nisso. Muita paz a todas, muita paz a todos e muito obrigado pela atenção. Nós que agradecemos, Max, Lenira, excelente o nosso estudo. Então, vou convidar a Gisela para fazer a nossa prece final. Muito obrigada, gente. Oi, Gi, contigo. Seu microfone, Gisela. Agora, vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, agradecendo por este estudo, por esta oportunidade que temos toda segunda, de poder refletir e meditar, pensar nas nossas vidas e melhorarmos como seres humanos. Sabemos que somos seres imperfeitos, de caminho para a perfeição. Sabemos e entendemos que precisamos de ajuda e pedimos humildemente a inteligência que necessitamos para solicitar essa ajuda à espiritualidade, toda vez que percebamos que estamos pelo caminho errado. E, sobretudo, poder aprender a nos perdoar e perdoar aos outros pelas faltas também que possam vir cometer. Sabemos, Senhor, que estamos todos no mesmo caminho, sendo que neste mundo existem diversas crenças, religiões, mas todos estamos no mesmo caminho e sabemos que o nosso Pai espera a todos nós no final do caminho, com os braços abertos, com um sorriso e com muito amor para nos dar. Permite, Senhor, que nesta vida podamos aprender das nossas lições e podamos chegar a nossa reforma íntima, aquela que programamos para esta vida, confiando que sempre estamos com o nosso Senhor Cristo nos ajudando o tempo todo. Que possamos voltar na próxima semana renovados e com muita vontade de continuar esta aprendizagem juntos. Que assim seja. O microfone. O microfone, Janice. O microfone é uma coisa, né? A culpa do microfone, a culpa é minha. Muito obrigada, Gi, pela prece maravilhosa, pelo nosso estudo. Vou chamar o Max e a Lenira, e você também, Gi. E o Hugo, que chegue até a tela para a gente despedir da turma. Hugo, pode aparecer aí. Aí.
Agradeço muito a você, Hugo, pela técnica, né, aos nossos facilitadores de hoje, o Belmiro, que também estava, mas a internet dele estava insegura, né? Ele teve que sair. Então, agradecemos também. E, pessoal, nós queremos sempre estudar mais, aprender mais, mas também precisamos pôr em prática, né? E o nosso Evangelho Redivivo vem toda segunda-feira para isso, para a gente conhecer, para a gente sentir, meditar e vivenciar o Evangelho de Jesus em nossas vidas. Então, conto com vocês na próxima segunda-feira, mais um estudo do Evangelho Redivivo. Um beijo no coração de todos, um abraço de todos nós. Até mais. Somos impulsionados e motivados por um bem maior. Por meio da caridade e da vivência do Evangelho do Cristo, chegamos onde chegamos. Conquistamos o que conquistamos. O nosso trabalho acolhe quem mais precisa, e independente da distância, nossos meios acessam lugares que antes pareciam inalcançáveis. A comunicação é chave em todos os setores de nossa sociedade, e ela muitas vezes nos permitiu abraçar quem precisava de atenção em momentos de dor e angústia. Esse trabalho é feito com muita dedicação por toda uma equipe profissional, preparada para produzir diversos tipos de conteúdos que alcançam o público. Já são mais de 4.000 conteúdos de qualidade disponibilizados gratuitamente em nossas plataformas, produzidos por comunicólogos, produtores audiovisuais, cenógrafos, editores, designers, programadores e técnicos de áudio. Toda essa estrutura só é possível graças a você, apoiador do nosso trabalho. E somos gratos por toda a sua doação até aqui. Mas este trabalho precisa continuar. Podemos acolher ainda mais pessoas e para continuar alcançando tantos corações, precisamos de você. Por isso, mais uma vez, contamos com seu apoio financeiro. Apenas com ele poderemos avançar ainda mais e continuar próximos de você. Trabalhamos pelo consolo, pelo esclarecimento e pela esperança. E sabemos que somente juntos com você poderemos fortalecer essa corrente. A Padrinha FEB TV. Estamos juntos com você através da FEB TV. Acesse doe.febtv.com.br e faça sua doação.